o joelho ele é muito demandado. Nós vamos envelhecendo, né? Consequentemente, ele vai ficando mais... Vou chamar assim de velho, tá certo? Vou falar que vai ficando mais velho e aí começam a aparecer os problemas. É um processo degenerativo. E aí pensando assim um pouco em... Como se fosse prevenção. Tem alguma coisa que, por exemplo, eu, Eduardo, hoje, por exemplo, não tenho nenhuma dor no joelho, mas assim, eu quero saber se tá tudo bem. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Ou em que momento que eu devo fazer? É só quando eu sentir alguma coisa? Como que funciona um pouco essa prevenção na ortopedia, mais especificamente falando da sua especialidade que é joelho? Legal. Aqui eu vou pedir licença para você para a gente claro. não falar de joelho. Tá bom? Acho que vamos dar 10 passos para trás para a gente falar de um assunto que diz respeito a todo mundo. Tá bom? Então, ortopedia é uma área bastante vasta e se tem um médico que você vai procurar na vida, vai ser um ortopedista, tá, pessoal? Porque a gente é feito de tecidos biológicos finitos e com o passar da idade existe um processo de senescência, de envelhecimento desses tecidos. E isso vai levar à perda de autonomia, maior dependência. Então a gente precisa, do ponto de vista preventivo, lutar contra esse processo natural. Então, um tema muito importante em que o ortopedista é a peça central do cuidado do sistema músculo-esquelético é a osteosarcopenia. Então, osteosarcopenia é um termo que engloba a perda de massa óssea, que é a osteopenia, que no fim vai virar uma osteoporose, e a sarcopenia, que é a perda progressiva da massa muscular. Então, isso é um tema que o ortopedista é peça central no assunto e a gente também divide esse cuidado do sistema músculo-esquelético com o fisiatra, com o geriatra, com o médico do esporte, mas assim, sem dúvida o ortopedista é a peça central no cuidado do sistema músculo-esquelético. E daí é o seguinte, olha o tamanho do problema. Falando em sarcopenia, em perda de massa muscular, a partir dos 30 anos, a gente perde 1% de massa muscular ao ano. Então é uma coisa bastante crítica. Se a gente não fizer nada, a gente vai evoluir muito rápido para uma perda de massa muscular e daí a gente está falando aqui de perda de autonomia, dependência para as atividades, isolamento social. Você começa a não perder a autonomia, você não sai de casa, você não vê mais as outras pessoas. E daí até deixar uma dica aqui de série para as pessoas. Tem uma série na Netflix que são das zonas azuis, as Blue Zones. Você já viu? Tamo. A gente... Muito legal. Precisamos terminar, mas... Muito legal essa série. São 5 episódios, salvo engano. Tem 5 zonas azuis no mundo. O que é isso? É a zona que tem a maior quantidade de centenários. E daí eles foram ver o que torna essas 5 zonas, o que tem em comum nessas 5 zonas. Todas têm uma alimentação bem razoável, bem saudável, baseada em comidas reais, mas o ponto-chave em comum delas é a socialização. O idoso ele não é isolado, o idoso ele é incorporado na rotina da sociedade, ele mantém o convívio social ali e isso ajuda muito na saúde mental e na saúde física dele. Então, a sarcopenia leva ao isolamento social. Esse é o gancho que eu queria dizer. E do ponto de vista de osteoporose, qual que é o tamanho do buraco, né? Mais ou menos, uma em cada 3 mulheres vão ter uma fratura por osteoporose na vida. Então, uma queda que leva a uma fratura, ou mesmo um movimento mais rápido que leva à fratura, e 1 em cada 5 homens. Então a gente está falando aí de milhões e milhões de pessoas que estão susceptíveis a ter uma fratura. E daí você fala, tá bom, mas uma fratura vai matar? A fratura em si não, mas a sequela da fratura vai. Principalmente uma fratura de quadril, que é o que mais preocupa a gente na ortopedia. Por quê? A pessoa fica acamada, a pessoa já não tem mais aquela vitalidade de antes, e daí ela fica fragilizada. Aumenta a quantidade de infecção, ela para de fazer atividade física, agrava mais ainda o quadro de funcionalidade dela. E daí, na literatura, a gente tem que, por exemplo, depois de uma fratura de quadril, em 1 ano, 30% das pessoas vêm a óbito. Então a fratura não mata, só que a gente precisa lutar para não ter a fratura e isso envolve cuidados de prevenção. E a osteoporose, a osteopenia e a sarcopenia, elas andam juntas com o envelhecimento das articulações, que a gente estava comentando antes, que é a tal da artrose, ou mais tecnicamente osteoartrite. Então essas 3 condições andam juntas. Tá, só para eu acompanhar aqui o raciocínio. É a osteoporose, que é a perda de massa óssea. Uhum. A sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Isso. Qual que é a terceira? É a degeneração da articulação, que é a artrose e a osteoartrite. Tá, e aí, então isso daqui é a degeneração
das articulações, articulações. que vai levar a dor, vai levar a rigidez, vai levar a limitação funcional. Entendi. E daí isso, infelizmente, anda em conjunto. Então, você que está ouvindo a gente, não importa a sua idade, não importa a sua etnia, não importa a sua faixa etária, isso vai acontecer uma hora ou outra, em maior ou menor magnitude. E o cuidado disso começa desde cedo. Então, falando em cuidados preventivos, a gente precisa fazer exercício físico. Né? Não é uma opção. Não é negociável. Sim. Isso não é negociável. Deixa eu até mandar um recado aqui pra minha mãe, que ela tá voltando pra academia, mas assim, tivemos que pegar muito no pé dela. Minha irmã, minha sobrinha, a gente tá incentivando ela bastante, mas assim, tem que fazer. Mas é uma luta mesmo. E a família inteira precisa engajar nessa empreitada. O hábito de vida de uma pessoa puxa as outras, né? A palavra, o hábito convence, a palavra não tem muito efeito. Sim. Em casa também foi difícil, tá? Mas você não tá sozinho. Então assim, mas acho que assim, um recado importante aqui que fica, se eu tô entendendo, assim, fazer exercícios de fortalecimento não é uma opção, assim, todo mundo tem que fazer, independente de quem seja. Eu costumo falar no atendimento, no consultório, que você não toma banho todos os dias, você também precisa fazer atividade física todos os dias. Sim. Tá? E daí, eu vou destrinchar um pouco isso, a atividade física não é tudo igual. Então, tem especificidades que a gente precisa fazer. Então, uma coisa é o treinamento resistido, que é a musculação. A gente precisa fazer força contra uma resistência. Isso vai manter a nossa massa muscular e vai manter a nossa massa óssea. Isso também estimula o osso a depositar cálcio e ficar mais forte. Então, treinamento resistido, musculação é uma. Equilíbrio. Então, treinamento de equilíbrio é gerar exercícios em que você tenha uma instabilidade. Então, ficar numa perna só, agachamento numa perna só, ter uma miríade, uma variedade enorme de exercícios que você pode desde cedo já treinar teu equilíbrio. Isso é muito importante. Idosos também têm protocolos específicos para você treinar equilíbrio, pensando justamente em prevenir quedas e evitar as temidas fraturas que a gente estava comentando. Sim. E a gente precisa fazer um treinamento aeróbio também para manter a nossa saúde cardiovascular. Então tá tudo linkado, né? E daí você fala assim, tá bom, eu não tenho tudo isso de tempo. Em teoria, viver é fácil, né? É dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Quem consegue com a rotina de hoje em dia? Exato. Então, a frequência é o seguinte. O que é recomendado? Todos os guidelines e sociedades aí. A gente precisa fazer pelo menos 3 vezes na semana atividade resistida, 3 vezes na semana atividade aeróbia. E daí o treino de equilíbrio você incorpora no treino resistido. Então, isso é o mínimo, tá, pessoal? Isso é o mínimo. 3 vezes por semana. E daí vão ter protocolos específicos. Então, se vocês estão entendendo, você precisa de ajuda de um profissional. Não dá para você pegar, tá bom, entendi, vou na academia, vou fazer sozinho. Principalmente se você é uma pessoa de idade. Sim. Você não tem mais a vitalidade, a função das articulações 100% preservada. Então, você tem que tomar cuidados, você tem que fazer adaptações no treino para você conseguir fazer de forma segura e de forma eficiente, para você colher o benefício que tem muitos da atividade física. Em toda a literatura médica, o que tem melhor resultado em diminuição da dor e melhora da função é a atividade física. Então, infelizmente, a gente não tem uma pílula mágica, a gente não tem um milagre para melhorar na nossa saúde musculoesquelética. Então, a melhor coisa é a gente cuidar desde cedo para colher o benefício no futuro.